Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz revelação na Tua palavra. Uma palavra que é do Senhor, que não é minha. Uma palavra, Deus, que se move entre nós. Uma palavra, Deus, que expressa Cristo. Deus, em o nome do Senhor Jesus, que essa palavra traga renovo. Traga, Senhor Deus, aquilo que nós temos buscado. Nós queremos buscar a Tua face. Nós queremos buscar esse mover. Nós queremos liberar a vida de Deus. Aonde nós chegamos, nós acreditamos que a presença do Senhor é em nós. Que esse Deus residente nos capacita. Que esse Deus residente que nós servimos, ó Deus, Pai, abre portas. Nos leve em lugares que necessitam, Senhor Deus, mas que possamos ser instrumento para glorificar o Teu nome e a Tua glória ser liberada naquele lugar, em o nome do Senhor Jesus, amém? Domingo após domingo, Deus tem colocado então ênfase no nosso coração, e a gente tem tido essa ênfase pela glória do Senhor Jesus, pelo mover de Deus, e muitas vezes nós nos acostumamos com a presença de Deus. Sabe aquelas situações que parece que é o mesmo, você se acomoda com a presença de Deus, você se acomoda com o mover de Deus. Isso é um perigo na nossa vida, irmãos. O perigo, irmãos, é nós nos acostumarmos com a estrutura que nós temos. Sabe quando você aprende a rotina e se torna aquele esquema, aquele vício que você não percebe mais? Uma rotina perigosa. Uma rotina de todo domingo, nós saímos de casa, colocarmos a Bíblia debaixo do braço, vir nos reunir aqui e achar que nós cumprimos esse dever religioso nosso. Eu quero te falar, irmãos, glória de Deus é manifesta não somente aos domingos, mas todos os dias da sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, irmãos, nós devemos mudar essa mentalidade religiosa que às vezes nos afeta. Não, eu participo de uma célula, eu vou num discipulado, eu faço um curso aqui, mas eu te pergunto, aonde está a glória de Deus nisso tudo? Aonde que está a presença de Deus manifesta em tudo isso que você faz? Aonde que está a presença de Deus genuína? Aonde que está a presença de Deus manifesta no seu trabalho, na sua casa? Aonde está essa presença de Deus sendo liberada e as pessoas sendo contagiadas com o mover de Deus que você libera como homem e uma mulher de Deus? Será que nós não nos acostumamos a essa vida? Eu quero te falar, irmãos, cuidado para você não se acomodar com a arca, com a presença do Pai que habita em você. Cuidado para você não se tornar um religioso, cheio de esquemas religiosos, rotinas religiosas, e você se acomodar então com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer algo, libere esse mover. Fala para o seu vizinho, libera o mover de Deus que está no seu coração. Amém? A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Lá em Samuel capítulo 6, a palavra de Deus diz o seguinte. 2 Samuel capítulo 6, segundo livro de Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispõe-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel levantaram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor?
Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E aí eu gostaria que você voltasse ali, 1 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz no versículo 1 e 2: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagrado Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que se chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Presta bastante atenção aqui, que eu quero trazer luz, revelação e mexer com as nossas estabilidades aqui agora. A palavra de Deus diz que a arca, antes que Davi pegasse a arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que essa arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab. 20 anos a história sendo contada com um mover e testemunhos, e isso tudo acontecendo na casa de Abinadab. E Abinadab diz aqui a palavra de Deus que ele era pai de Uzá. Uzá foi aquele que, quando a arca foi cair, ele tentou segurar a arca e ele morreu. Agora pensa comigo, irmãos. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e Uzá com certeza ele era bem mais jovem, porque passaram 20 anos. Irmãos, imagina, 20 anos, a presença de Deus. Só que tem algo interessante, a Bíblia não relata o que aconteceu na casa de Abinadab de sorte de bênçãos. E o interessante é que lá na frente, quando você olha aqui na casa de Obed-edom, em 3 meses a arca abençoou a vida dele e a sua casa. Mas que diferença é essa, pastor? Por que um foi tremendamente abençoado, o outro ficou 20 anos e nada acontece na vida? E quando o filho então vai carregar a arca, ele toca e morre. Pastor, mas como assim? 20 anos, e quando o rapaz então vai carregar a arca, ele toca e morre, e nada parece que de bom acontece nessa casa, só morte. Mas você vê na casa de Obed-edom, essa arca em 3 meses, trouxe bênção, trouxe o favor. Eu quero te falar, irmãos, é a maneira que nós lidamos com a glória de Deus, determina muita coisa na nossa vida. Você pode realmente, eu creio que uma vez salvo, você vai permanecer salvo, vai continuar sendo salvo. Mas existe algo que não é só uma questão de ser salvo, mas é viver o que Deus tem para nós, aonde nós estivermos. Mas por que muita gente não libera isso, não libera essa vida, não libera esse favor, não libera as glórias do Senhor? É porque talvez você tenha lidado com a glória de Deus de forma indevida. Os irmãos sabem, a arca de Deus no Velho Testamento expressa a vontade, a glória do Senhor, a presença de Deus. Ela é expressa dessa forma, mas havia uma maneira que você deveria carregar essa arca. Não era qualquer pessoa que carregava a arca, haviam pessoas escolhidas, pessoas que colocavam no ombro. No ombro fala de trabalho. Eu carrego a glória de Deus trabalhando, me esforçando, me dedicando. Essa é uma expressão de se carregar a glória do Senhor Jesus. Envolve trabalho. Tem gente que acha não, que a glória então está em mim, pronto, acabou. Deixa eu te falar, irmãos, você libera com dedicação, com constância, com um trabalhar. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Mas então a Bíblia fala que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas você não vê nada mudar. Sabe o que significa, irmãos? Com certeza, essa arca ficou de qualquer maneira, porque é o seguinte, eles sabiam que não podiam tocar nela. Então vamos trancá-la num quarto, vamos deixar em algum lugar, vamos cobrir essa presença de Deus. Irmãos, nós corremos o risco de passarmos a nossa vida cobrindo a presença e a glória de Deus. Nós corremos o risco de nós nos tornarmos indiferentes com aquilo. É um móvel qualquer, deixa fechado, porque a gente sabe que mata, então deixa aquilo ali. Fica de qualquer jeito, chamar as crianças, imagina usar, ainda novo, o Zazinho.
Ó, deixa aquilo lá, não chega perto daquilo não, o Zazinho. Porque você já viu, não sei porquê, todo mundo coloca nome de criança em diminutivo quando ela é criança. Eu queria entender, até hoje eu não entendi. E quando ela fica mais velha, tinha que ser então, não mais no diminutivo, né? Tinha que ser Marcião, Lucão, não era? Eu ainda vou entender isso um dia. Mas então, usar, olha meu filho, essa é a arca, não chega perto não. Mas 20 anos na vida dele não mudou nada. 20 anos não alterou nada. Tem gente que está passando a sua vida e nada muda. Nada altera. Sua casa não altera. Seu ministério não altera. Fluir de Deus não altera. Domingo após domingo se tornou um religioso, onde não percebe a glória de Deus. Irmãos, eu me recuso a passar a minha vida sem que eu veja a manifestação da glória de Deus através da minha vida. Eu me recuso a querer viver enquanto eu não estiver vendo, irmãos, a glória sendo manifesta da minha vida para as pessoas. Por quê? Porque agora a arca de Deus não habita mais nessa arca humana, ela habita em nós. A presença de Deus habita. Então, irmãos, eu te falo, se a arca em 20 anos não alterou nada na vida daquela pessoa, mas a arca depois, lá em Obed-edom, alterou a vida daquele homem, eu quero te falar, você, aonde a arca habita, aonde você chegar, tudo tem que ser abalado pela tua presença, porque é Cristo que está naquele lugar. Você tem que chegar naquele lugar na autoridade e falar, olha, em o nome do Senhor Jesus vai ser manifesta a glória de Deus aqui, sua vida vai ser transformada, seus filhos serão sarados, os seus sonhos serão conquistados, porque a glória de Deus chegou. Tem amém aqui? Amém. Glória a Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Usar então de forma irreverente, a Bíblia diz. A hora que a arca foi cair, ele fez o quê? Ele tocou. Mas irmãos, não é possível que ele não acostumou durante 20 anos que ele não deveria tocar na arca. Não é possível que em 20 anos ele não entendeu que ele não deveria tocar na arca. A arca você tem que gerar temor. Deus, Senhor, só o Senhor é digno de louvor e adoração. Sabe, chamar seus filhos e falar, olha, vamos cultuar a Deus. É gerar temor diante do Senhor. Não é levar a sua vida cristã de forma indevida. E Uzá tocou na arca de forma indevida. E eu quero te falar uma coisa. Muitas pessoas vivem de boas intenções. Vamos ser honestos? Pensa comigo. A arca de Deus está lá no carro de boi. Os bois tropeçam. E aí você, com uma boa intenção, o que você vai fazer? Opa! Segurar. Quero te falar, de boa intenção o inferno está cheio. De boas intenções, as igrejas também estão cheias. Senhor, pastor, você até sabe, até que eu gostaria de servir a mais o Senhor, mas o Senhor sabe. Não sei de nada, meu amigo, você só está cheio de boas intenções. É diferente ter uma intenção e executar o chamado de Deus na sua vida, é diferente. Eu vou te falar, Uzá morreu por boa intenção, meu irmão. Cuidado para você não expressar a vida de Deus, o cuidado de Deus, o temor de Deus e passar a sua vida de boas intenções. Cuidado, cuidado. Porque boas intenções não mudam uma geração. Boas intenções não mudam a sua casa. O que muda é uma atitude prática da glória sendo expressa de Deus aonde você está. Isso faz a diferença. Boas intenções, irmãos. As pessoas são boas, têm boas intenções. Pastor, até que eu queria fazer algo para a igreja, mas o senhor sabe, eu trabalho tanto. Pastor, o senhor até sabe, eu gostaria de fazer mais aqui, mas o senhor sabe, eu não posso. Irmãos, presta atenção, eu não estou te convidando a nada, o chamado é seu. Estou fazendo convite para você, venha aqui para poder fazer uma ajuda. Não, irmãos, é sua responsabilidade fazer a diferença na sua casa. É sua responsabilidade de manifestar a presença de Deus aqui. Quero te falar, irmãos, tem gente que vem no domingo aqui esperando que o pastor vai liberar a manifestação e o poder de Deus. Eu quero isso, mas eu vou te falar, você é um instrumento de Deus para liberar o mover de Deus. Então, não viva com boas intenções, porque Uzá morreu por uma boa intenção. Morreu. Vamos ser honestos, irmãos. Você não seria tentado com essa boa intenção de segurar a arca quando ela fosse cair? Imagina a cena. Fica mais fácil para você visualizar.
Você pega a arca, e a arca, ela tinha que ser carregada numa vara, nos ombros, por um povo escolhido, é onde se expressa o quê? Dedicação, trabalho. Isso é que expressa. Aí então, eles, para facilitarem o trabalho, cheio de boa intenção, o que eles fizeram? Vamos colocar na carroça. Tem alguém aqui de Goiás? Alguém sabe o que é Trindade? Uma vez eu peguei uma carreata de carroça, pelo amor de Jeová da glória. 3 horas, aquele trem passando na minha frente. Eu já desesperei. Eu acho que, irmão, se eu fiquei desesperado com tanta carroça na minha frente, imagina Jesus aqui, Deus. Tem razão do boi tropeçar. Aí então, olha só, eles quiseram facilitar o trabalho, porque ninguém quer ter trabalho hoje, as pessoas querem tudo pronto. Vamos colocar na carroça porque é mais fácil. Vamos colocar na carroça porque tem menos trabalho. Pastor, vamos fazer o seguinte, eu venho, entrego o dízimo e volto para minha casa e você fica feliz, eu fico feliz e você faz o trabalho. Que é seu a sua responsabilidade. Quero te falar, não é meu, é nós como igreja de vencedores, em nome do Senhor Jesus. Nós não fazemos o que é mais fácil, nós fazemos aquilo que Deus nos chama, é diferente. Amém? E então, esses levitas deveriam carregar nos ombros, mas eles quiseram colocar então na carroça. O mais fácil nem sempre quer dizer que é o melhor da parte do Senhor, porque nós sempre queremos o mais fácil. Pastor, não tem um jeito mais fácil de servir a Deus, não? Pastor, não tem um jeito mais fácil de estudar, não? Pastor, não tem um jeito mais fácil de aprender inglês? Quer ver um negócio que todo mundo quer? Quantos gostariam que eu pusesse as mãos aqui, orasse por você e você aprendesse o inglês do dia para a noite? Para você ver que nos falta o quê? Ninguém quer trabalhar, estudar inglês, porque estudar dá trabalho. Estudar, aprender a falar esse English better every day vai tomar tempo na sua vida. Aí tem gente que acha que a vida cristã é assim, não tem um jeito mais fácil de servir a Deus, não. Não tem uma maneira mais fácil, não. Eu quero te falar, meus irmãos, Cristo já pagou o maior preço, é o preço da cruz. Mas existe um preço que Deus coloca na sua vida para expressá-lo nessa terra, pela glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta. E aí eu te digo, irmãos, isso custa alto, isso não é fácil não. Eu sei que talvez os irmãos hoje não vão sair daqui muito felizes comigo, mas eu quero te falar, você foi chamado para expressar a glória de Deus. Estava conversando com o irmão ontem, ele contando que ele se assentou com a filha dele, eu achei joia. E ele contando, olha, é tempo seu de se aproximar mais de Deus. Por que fez isso? Porque ele quer expressar a glória sobre a sua família. Sabe, irmãos, nós não podemos ver as coisas e acreditar que isso, eu tinha uma boa intenção e perdemos a oportunidade. Irmãos, eu vou te falar, oportunidade é igual a água de rio. Ela passa uma única vez e vai embora. Você não vai ter muitas oportunidades, talvez, de expressar a glória na vida de alguém. Vida, às vezes só a sua presença, a pessoa se sente tão bem com a sua presença. A sua presença já acalma alguém. Só de você estar com alguém, essa pessoa já se sente amada. Eu te falo, irmãos, essa é a glória. Não é muitas vezes o que você vai falar, mas é a sua atitude prática de uma vida cristã. Eu quero expressar a glória de Deus onde eu esteja. Posso ouvir um amém dos irmãos? Quantos querem? Quantos querem isso? Mas aí você vê então, nada muda na vida de Abinadab. 20 anos... E na hora que seu filho então põe a mão na arca, o cara morre. Ele não entendeu nada de ter temor diante de Deus. Ele não entendeu nada do que é a presença do Pai. E aí agora nós chegamos aqui diante de uma outra pessoa. Agora imagina comigo. Davi então fica desconcertado, perde o chão e fala o seguinte: vamos levar agora a arca para Obed-Edom, para a casa dele. E a Bíblia diz que essa arca então abençoou ele e a sua casa. Eu quero te perguntar, quantos querem a bênção de Obed-Edom? Levanta a sua mão. Nossa. Quantos querem a bênção de Obed-Edom? Levanta a sua mão. Agora eu vou te falar, só tem um detalhe. Quer mesmo? Só que essa arca na sua casa mata. Quantos querem essa bênção de novo? Já diminuiu a mão. Quantos tem filhos pequenos aqui que mexem em tudo? Aí você tem uma arca lá, a presença de Deus lá.
Eu imagino eu segurando o Joshua na minha casa. Meu filho, para lá, meu filho, calma, segurando as pernas dele, jogando ele no chão, calma, para lá. Mas se você tocar nessa arca mata, meu filho. O que isso significa, irmãos? Eu vou te falar uma coisa. Nós devemos ensinar os nossos filhos o princípio do temor, da honra. Não é do medo, é do temor. Todo mundo quer a bênção de Obed-Edom, mas muita gente não quer a arca na casa, porque a arca pode matar. Todo mundo quer o favor de Obed-Edom, ser abençoado, tudo acontecer e multiplicar. Mas eu te digo, irmãos, custa um preço ter a arca de Deus na sua casa. Custa um preço ter a arca de Deus. Eu te digo, muitas vezes, se você não tomar cuidado, vai custar a sua vida. Então, irmãos, a arca de Deus, que hoje habita em mim, que habita em você, onde você é um instrumento, você tem que saber lidar com essa presença de Deus. Você não se envolve mais em qualquer coisa, você não fala mais qualquer coisa, você não assiste qualquer coisa, você não lê qualquer coisa, você não se envolve com qualquer coisa. Por quê? Porque é o temor de Deus agora. Mas as pessoas esquecem disso. Não, eu quero a bênção de Obed-Edom, mas se esquece de ter temor na presença do Pai. Senhor, somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Somente o Senhor é exaltado, Pai. Senhor Deus, eu quero manifestar a Tua presença. Isso é ter temor diante da presença do Pai, irmãos. É chamar a sua família. Imagina a cena de Obed-Edom. Vamos ser românticos aqui, chamando a família dele, falando: vem cá. Essa é a presença de Deus na nossa casa. Essa é a glória de Deus, está na nossa casa. Arthur, Sofia, Joshua, amor, a presença de Deus é na nossa casa. É ensinar princípios de temor, de vida, de intimidade. Nós, como homens da nossa casa, nós deveríamos ensinar esse padrão de temer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ouvir a Deus, de manifestar a glória de Deus, de falar para os nossos filhos: você é diferente porque você expressa Cristo. Não é porque você é melhor do que alguém, mas é porque Cristo habita em você. A Obed-Edom, então, a Bíblia diz que ele foi abençoado, mas toda a sua casa. Eu te falo, irmãos, Obed-Edom, ele teve temor na presença de Deus. Está faltando mais temor na vida da igreja, irmãos. Está faltando mais os exemplos, os referenciais de homens e mulheres na vida da igreja. Está faltando pessoas que possam temer ao Senhor Jesus, que possam expressar a Deus. Está faltando temor nos relacionamentos. Então, quando eu tenho isso, diante da presença de Deus, toda a minha casa vai se espelhar e vai enxergar realmente nós expressamos a Deus. Isso faz diferença, irmãos. Eu vou te falar, irmãos, igreja não tinha que ter pregador de Facebook, não. Frase de Facebook, eu detesto esse negócio. Frase de Facebook, tudo é frase de Facebook, tudo é frase de Facebook. Quero te falar uma coisa, irmãos, tem pregador que vive de frase de Facebook. Eu te falo, você sabe como que seria diferente? Quando as pessoas já entrassem naquela porta e sem nenhum pregador, eu vou liberar a presença de Deus. Eu vou perceber a presença de Deus. É chegar no seu trabalho, Cauê, alguém estiver sentado lá na sua cadeira, você lascar a mão naquela cadeira, hoje alguém vai perceber a presença de Deus aqui nesse lugar. Sabe, é essa a diferença, irmãos, que faz. É isso que nós devemos fazer como igreja. A glória do Senhor sendo expressa. Irmãos, eu tenho no meu coração buscado essa glória. Eu quero ver esse mover de Deus na minha família, mas isso vem com temor. Abinadab, 20 anos, nada mudou. Em 3 meses, Obed-Edom, ele e a sua casa, ele e a sua casa foram abençoadas, a palavra de Deus diz. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. Olha o temor, uma iniciativa de fé, o que gera? Marcos capítulo 5, versículo 25, a palavra de Deus diz, olha só, olha quando há temor e há uma atitude de fé, o que acontece? Olha aqui, grande multidão seguia quem? Cristo, Jesus, comprimindo.
Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? E responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Eu quero te falar aqui também, duas classes de pessoas. Lembra lá Abinadab, 20 anos, nada mudou? Obed-edom em 3 meses mudou, porque ele teve temor, ele teve fé. Agora imagina aqui a vida dessa mulher. A Bíblia fala que ela tinha 12 anos, que ela sofria. E o que aconteceu com a vida dela? Ela veio e tocou no Senhor Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor percebeu: de mim saiu o poder. Por que essa mulher foi transformada e essa multidão não foi? A multidão, os discípulos falaram: Senhor, como é que o Senhor ainda pode perguntar? Tanta gente te tocando, por que o Senhor está falando quem te toca? É porque essa mulher não tocou de qualquer maneira, ela tocou com temor e com fé, e ela foi curada. Sabe o que significa, irmãos? Nós teremos uma escolha todos os dias, de que forma que nós vamos para a presença do Pai. Sabe que interessante? Quantos creem que Jesus expressava aqui essa arca? No Velho Testamento, a arca matou porque alguém tocou nele. No Novo Testamento, essa mulher tocou e ela não morreu, teve vida. O que aconteceu, pastor? Eu quero te falar, essa é a graça hoje de servirmos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, e por conta disso eu tenho acesso ao Pai. Essa é a graça de poder hoje chegar confiado na graça de Deus e falar: Senhor, pela tua graça o Senhor me cura, pela tua graça o Senhor restaura a minha família, pela tua graça o Senhor sara os meus filhos, pela tua graça o Senhor restaura o meu casamento, pela tua graça eu serei abençoado, pela tua graça eu servirei ao Senhor Jesus, pela tua graça o meu ministério será grande, pela tua graça. Isso é graça de poder tocar hoje livremente com o Pai. E eu te falo, assim como Obed-edom, ele e toda a sua casa foi abençoada. Hoje, pela graça, nós iremos tocar em Deus com temor, com reverência. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém, e o preço mais alto já foi pago. E é bom corrigir algo que muita gente fala: o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus que nós servimos. Então hoje você pode confiar na graça de Deus e tocar em Cristo, crendo que hoje você vai ser curado de todos os seus males. Mas de que forma, pastor? Com temor. De que forma, pastor? Com reverência. Senhor, em ti eu confio plenamente. O Senhor vai refazer, o Senhor vai reconstruir, o Senhor vai me levantar, mas em ti eu confio plenamente. É tocar em Deus hoje, com liberdade e com temor em Cristo. Interessante, um tocou no Velho Testamento e morreu, a outra tocou e foi curada. Por quê? Essa é a graça de servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos querem hoje tocar em Cristo? Quantos querem hoje liberar essa presença de Deus? Porque Cristo habita em vós. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em você, meu irmão? Então libera o mover e a glória de Deus que está em você. Eu gostaria que você ficasse de pé onde você está. Chamar o pessoal do louvor para nós ministrarmos a Deus. Quantos querem hoje confiar em Cristo plenamente, liberar a glória de Deus onde você está? Levante as suas mãos mais alto e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sou o instrumento
do teu mover. Eu inspiro as pessoas. Eu ensino as pessoas. Eu sou referencial na minha casa. Eu levarei os meus filhos à tua presença, ensinando o temor da tua palavra, reverência na tua palavra, e confiado na tua graça, eu tocarei na tua presença, e eu serei curado, restaurado, levantado, reavivado, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor de todo o seu coração. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.